O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos conceder. Meus queridos irmãos e irmãs, este 15º domingo do tempo comum que nós estamos celebrando nos coloca diante de uma palavra que diz respeito a algo que nós recebemos no nosso batismo. O profeta, a profecia ou o profetismo. Nós sabemos, Deus, ao se revelar ao seu povo, não abandonou nunca a sua gente. Deus foi sempre indicando um caminho a seguir através da sua palavra. Acontece que, por vezes, o povo se recusou a escutar a Deus, voltou as costas para o Senhor. E, meus irmãos e irmãs, nós percebemos que mesmo assim, Deus não abandonou o seu povo. Pelo contrário, suscitou no meio do seu povo profetas, homens que pudessem falar, homens que pudessem chamar a atenção do povo para que este povo novamente tomasse os caminhos de Deus. E é justamente isso que nós encontramos na primeira leitura da missa de hoje. O rei estava cercado dentro do seu palácio, mas o povo estava perecendo. O povo estava sofrendo, estava largado, e as autoridades religiosas daquele tempo também estavam junto do rei. E é por isso que o profeta Amós vai começar a profetizar. Vai dizer ao rei que ele está errado, que ele não deve abandonar o seu povo, que o povo merece ser acolhido, merece ser cuidado. E é claro, meus irmãos e irmãs, que esta palavra de Amós começa a incomodar. O rei não gosta da pregação. Então, envia um dos seus sacerdotes, Amazias, para que diga a Amós: é melhor você ir embora. Você está causando tumulto. Você vai atrapalhar a vida do rei. E Amós diz uma palavra ao sacerdote: eu não sou profeta, não sou filho de profeta, eu sou pastor. Eu cuido do gado, cuido das árvores, mas
não estou aqui no meu nome. O Senhor nosso Deus me mandou pregar, me mandou profetizar, então eu vou falar. E assim, a profecia de Amós não morre. Meus irmãos e irmãs, quando nós olhamos para o texto do Evangelho, o Senhor Jesus envia os discípulos para pregarem. Envia os discípulos para irem 2 a 2, para nos indicar que a fé não é minha, pessoal, mas a fé é vivida na comunidade. Por isso a nossa comunidade se reúne a cada domingo. Por isso é importante estar aqui na igreja. É preciso que rezemos lá na nossa casa todos os dias. Mas esta oração particular da nossa casa nos prepara para esta oração comunitária. E meus irmãos e irmãs, nós vamos descobrindo a beleza da vida em comunidade, que precisa ser um testemunho para aqueles que estão lá fora. Os que olham para nós precisam dizer: vejam como eles se amam. Vejam este povo que é diferente, não no vestir, não no modo de ser, mas como se porta diante das situações. O Senhor mandou que eles não levassem dinheiro na cintura. Somente aqueles que pediam esmolas é que andavam com dinheiro na cintura. O discípulo, o profeta enviado, não vai pedir esmolas. Deve andar de sandálias. A sandália é o sinal da dignidade. Ele não é um escravo, é um homem livre. Basta nos lembrarmos no abraço do filho pródigo. Prontamente o pai pede: tragam uma sandália, coloquem nos pés dele, o sinal da dignidade. O discípulo é alguém digno. E também não deveria levar 2 túnicas. Naquele tempo, quem tinha 2 túnicas eram os grandes ricos, opressores do povo. O discípulo é um homem simples, um homem comum. E meus irmãos e irmãs, nós poderíamos talvez nos perguntar: o que esta leitura, o que este Evangelho tem a ver com a nossa vida? Quando nós fomos batizados, o batismo que nos fez filhos de Deus, nos fez também sacerdotes, profetas e reis. Todos nós temos o sacerdócio que é comum a todos os fiéis. O desejo e a oportunidade de oferecermos a nossa vida em sacrifício, em louvor ao Senhor, e isso todos nós fazemos. Somos também reis, porque colocamos aquilo que temos, nossos bens, a nossa vida, à disposição dos outros para ajudar. Mas o batismo também nos fez profetas. O batismo também nos mandou anunciar. E o profeta é aquele que fala da palavra de Deus, que orienta o caminho, mas que também denuncia as injustiças. E talvez como Amós, você pudesse dizer: mas eu não sou profeta. Quem sou eu tão pequeno? E onde irei profetizar? Meus irmãos e irmãs, Deus espera que sejamos profetas no lugar onde Ele nos colocou, dentro da sua casa. Quando o seu filho ou a sua filha, o seu esposo ou a sua esposa parece não ouvir os ensinamentos de Deus. Quando você orienta, mas parece que eles não querem seguir o caminho, mas ainda assim é preciso falar, ainda assim é preciso corrigir, orientar o caminho. E meus irmãos e irmãs, vamos anunciando o Senhor mais do que com as nossas palavras, com a nossa vida, porque o mundo já tem tristeza demais, morte demais, destruição demais. E nós que estamos aqui hoje, homens e mulheres de fé, precisamos oferecer ao mundo a alegria que brota do encontro com Cristo ressuscitado.
a vida nova que nasce deste encontro com o Senhor, e não mais a destruição, mas a construção, a promoção da pessoa humana. O mundo nos convida a enganar os outros, a tirar vantagem, a sermos o melhor possível a todo preço, a todo custo. Mas o homem e a mulher de fé viverão do seu trabalho honesto, trabalharão com dignidade, saberão recolher para a sua casa, com o suor do rosto, o sustento para a sua família. O mundo nos convida a jogarmos pedras, a condenarmos, a não perdoar. Pare de ser bobo. Você deve se vingar dele. Se ele fez isso, faça pior, 3 vezes mais. E meus irmãos e irmãs, o homem e a mulher de fé novamente oferecerão um testemunho do perdão, da misericórdia e da compreensão. É assim que vamos anunciando o Senhor mais do que com as nossas palavras, com a nossa vida, com o nosso testemunho. É assim que vamos nos tornando profetas, porque Deus não quer, pelo menos até agora não pediu a nenhum de nós para irmos para a África, para a Amazônia, para irmos para um outro lugar, para pregarmos lá. Estamos aqui. Ele nos colocou aqui, nesta cidade, neste lugar, no seu trabalho, na sua família. É ali que você deve ser profeta. É ali que você deve viver este envio da parte do Senhor. É ali que vamos vivendo o nosso batismo como sacerdotes, como reis e como profetas. Meus irmãos e irmãs, não tenhamos medo, ainda que isso pareça muito difícil, porque como nos recordou a segunda leitura, contamos com a assistência do Espírito Santo. Fomos selados por este Espírito derramado nos nossos corações. Este Espírito Santo de Deus que está em nós, que mora dentro de nós. É este Espírito que nos ajudará a sermos profetas, a sermos enviados, missionários, irmãos e irmãs, que vivem a sua fé e que compartilham com o Senhor a alegria daqueles que já se encontraram com Cristo Jesus. E por isso agora podem profetizar, por isso agora podem anunciar, por isso agora podem denunciar. É assim que o reino de Deus vai crescendo no meio de nós, à medida em que cada um de nós se empenha para a construção deste reino de Deus. Num instante, abaixe um pouquinho a sua cabeça diante da presença de Deus. E ainda que como Amós nos sintamos pequenos, peça ao Senhor a graça de profetizar, a graça de testemunhá-lo com a sua vida, de orientar bem a sua família, os seus colegas de trabalho, a graça de oferecer ao mundo um testemunho daqueles que já se encontraram com o Senhor ressuscitado. E que sabendo que você é um enviado de Deus, mediante o seu batismo, peça ao Espírito Santo que te faça cada vez mais servo, discípulo e missionário do Senhor nosso Deus.